Olá, é uma alegria ter você conosco no culto da Congregação Evangélica Luterana Bom Jesus de Sorriso. Eu sou o pastor Arthur, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil aqui em Sorriso, e é uma alegria ter você aqui conosco. Ainda vivemos com muitas pessoas ainda em isolamento, por isso continuamos fazendo os nossos cultos online, transmitindo eles e fazendo eles chegar até vocês. Convidamos vocês a buscarem as suas Bíblias para acompanharem o nosso culto de hoje. Nós iniciamos cantando o primeiro hino. Invocamos o nome do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queremos agora diante de Deus confessar os nossos pecados e vamos fazê-lo cantando o próximo hino de forma responsiva, conforme será projetado. Tal como estou tão pecador, confiando em teu divino amor, a teu convite chego aqui, Cordeiro Santo, venho a ti. Tal como
força e medo mal me traz em árduas lutas me afligir, Cordeiro Santo, venho a ti. Tal como estou, me acolherás e a remissão concederás, pois ao teu sangue recorri, Cordeiro Santo, venho a ti. Tal como estou, me salvarei, na tua graça esperarei, a tua bênção recebi, Cordeiro Santo, venho a ti. A palavra de Deus nos diz que o amor de Deus se manifestou quando Deus enviou seu Filho ao mundo para que nós pudéssemos viver por meio dele. O próprio Jesus nos promete que aquele que vai até ele procurando o perdão, de maneira nenhuma volta sem o perdão. Por isso, da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, te perdoo todos os teus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Damos graças ao Senhor, damos graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças pelo seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. E tu, amigo, por que não cantas, louvando a Cristo Jesus o Salvador? E tu, amigo, por que não cantas, louvando a Cristo Jesus o Salvador? Damos graças ao Senhor, damos graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças pelo seu amor. O salmo de hoje é o Salmo 136, que leremos do versículo 1 até o versículo 9, texto que diz: Deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao mais poderoso de todos os deuses, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao mais poderoso de todos os senhores, o seu amor dura para sempre. Somente o Senhor fez grandes milagres, o seu amor dura para sempre. Pela sua sabedoria ele fez os céus, o seu amor dura para sempre. Ele pôs a terra sobre as águas profundas, o seu amor dura para sempre. Ele fez o sol e a lua, o seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia, o seu amor dura para sempre. Fez a lua e as estrelas para governarem a noite, o seu amor dura para sempre. Cantamos o próximo hino. Up
A leitura de hoje está no livro de Isaías, Antigo Testamento, capítulo 55, versículos 1 a 5, onde lemos: Deus oferece salvação a todos. O Senhor Deus diz: escutem, os que têm sede, venham beber água. Venham os que não têm dinheiro, comprem comida e comam. Venham e comprem leite e vinho, que tudo é de graça. Porque vocês gastam dinheiro com o que não é de comida? Porque gastam o seu salário com coisas que não matam a fome? Se ouvirem e fizerem o que eu ordeno, vocês comerão do melhor alimento, terão comidas gostosas. Escutem-me e venham a mim. Prestem atenção e terão vida nova. Eu farei uma aliança eterna com vocês e lhes darei as bênçãos que prometi a Davi. Eu fiz Davi chefe e líder dos povos, e por meio dele viram o meu poder. E agora vocês darão ordens a povos estrangeiros, povos que vocês não conheciam, e eles virão correndo para obedecer-lhes. Isso acontecerá porque eu, o Senhor, seu Deus, o Santo Deus de Israel, tenho dado poder e honra a vocês. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. A epístola para o culto de hoje está em Romanos, capítulo 9, dos versículos 1 a 5, onde lemos: Deus e o seu povo. O que eu digo é verdade. Sou de Cristo e não minto, pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também me afirma que não estou mentindo. Sinto uma grande tristeza e uma dor sem fim no coração, por causa do meu povo, que é minha raça e meu sangue. Para o bem desse povo, eu mesmo poderia desejar receber a maldição de Deus e ficar separado de Cristo. Eles são o povo escolhido por Deus. Ele os tornou seus filhos e repartiu a sua glória com eles. Deus fez suas alianças com ele e lhes deu a lei, a verdadeira maneira de adorar e as promessas. Eles são descendentes dos patriarcas, e como ser humano, Cristo pertence à raça deles. Que Cristo, que é Deus, que governa todos, seja louvado para sempre. Amém. Até aqui as palavras da Santa Epístola. Importante, diz
O evangelho de hoje encontramos em Mateus, capítulo 14, do versículo 13 até o versículo 21. Texto que diz: Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que ainda estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Já é tarde e este lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Eles disseram: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou-os aos discípulos e esses distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos, cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Até aqui as palavras do Evangelho. Nós também confessamos agora a nossa fé com a explicação de Lutero para o 3º artigo do Credo. Em outras palavras, quem nós cremos ser o Espírito Santo, o que nós cremos que o Espírito Santo foi enviado a fazer. Creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Assim também chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra. E em Jesus Cristo a conserva na verdadeira e única fé. Nesta cristandade, perdoa a mim e a todos os crentes, diária e abundantemente todos os pecados, e no dia derradeiro me ressuscitará, a mim e a todos os mortos, e me dará, a mim e a todos os crentes em Cristo, a vida eterna. Isto é certamente verdade. Nós cantamos o próximo hino. Tempos atrás eu recebi um vídeo e assisti, que era um vídeo de um rapaz num semáforo distribuindo sorvete.
E ele oferecia o sorvete e para as pessoas que aceitavam, normalmente as pessoas perguntavam quanto custa. E ele diz, não, eu não estou vendendo, eu estou aqui lhe dando esse sorvete, é de graça. E ele estava fazendo isso como uma ação missionária, e ele explicava, dizendo, isso foi o que Jesus fez por ti. Ele conquistou a tua salvação e te deu de presente, de graça. Algumas pessoas ficavam com receio e não aceitavam, pensando que talvez teriam que pagar depois. O texto de Isaías 55 não é novidade para quem vem acompanhando os nossos cultos. 3 semanas atrás, nós refletimos sobre Isaías 55 a partir do versículo 6. Por isso vamos colocar o link dessa mensagem de 3 semanas atrás na descrição, para que você possa ampliar o seu conhecimento a respeito desse texto. Mas o contexto é o mesmo. Um povo de Deus, longe do templo, longe da sua casa, longe da sua terra de Jerusalém, morrendo de saudades do templo, morrendo de saudades de casa, vivendo como prisioneiro na Babilônia, uma realidade que causava horror a eles. Babilônia que destruía quem quer que cruzasse o seu caminho. O povo de Deus estava sem terra, sem templo, sem monarquia, sem culto, sem liturgia, sem os seus sacrifícios, vivia sem esperança e sem futuro. Um povo longe de Deus. Essa é uma boa oportunidade para que a gente reflita a respeito da diferença entre viver em Jerusalém, ser um povo de Deus em Jerusalém e viver na Babilônia. Ser povo de Deus na Babilônia. Jerusalém era o lugar em que o povo de Deus estava em casa e fazia as coisas do seu jeito, conhecia a cultura, tudo estava sob controle. Viver na Babilônia fazia com que o povo de Deus vivesse em meio a costumes estranhos, às vezes ofensivos à sua fé, e o povo de Deus estava sendo obrigado a viver de uma forma completamente desconfortável, em meio a muitas divindades, e o povo de Deus não estava acostumado a isso, não estava acostumado com outra cultura. Nós, de alguma forma, também vivemos na Babilônia. Também, de alguma forma, vivemos numa cultura que não é a nossa, num mundo que não é o nosso, em meio a outras culturas, outros costumes e outras práticas. Quem colocou o povo de Deus naquela situação foi o próprio Deus. E Deus não queria que o seu povo deixasse de lado a sua fé e os seus costumes para seguir a fé e os costumes dos povos que o cercavam. Assim também, Deus continua querendo hoje. Deus não quer que a gente imponha a nossa fé e as nossas práticas aos outros povos, mas não quer que simplesmente nós também vivamos nessa prática e nessa fé de outros povos que nos rodeiam. Deus quer que nós vivamos na Babilônia, mas testemunhando a nossa fé. E ser igreja, ser povo de Deus na Babilônia é difícil. Requer muitos ajustes à situação que a gente imagina como ideal. Só que o texto de hoje está aí para mostrar que Deus tem bênçãos ao seu povo, mesmo vivendo na Babilônia. A Babilônia representou para o povo de Deus 2 ênfases muito importantes. A primeira delas é renovação espiritual. Deus permitiu que o seu povo vivesse nessa situação porque a situação em Jerusalém não estava nada boa. E a segunda é a perspectiva missionária de viver em meio a outros povos. Deus queria que o seu povo testemunhasse a respeito do seu Deus e da sua fé. Antes de permitir que o seu povo fosse para o exílio, Deus enviou profetas para alertar o seu povo e o rei do seu povo sobre os seus desvios, sobre a sua desobediência. Mas nem o rei nem o povo ouviram a Deus. Por isso, o exílio foi inevitável. O texto nos faz pensar a respeito da capacidade do ser humano, também do povo de Deus, para a maldade. A capacidade que o ser humano tem de fechar os ouvidos para os avisos de Deus. E o texto descreve isso por meio de 3 metáforas, 3 comparações: sede, pobreza e apetite não satisfeito.
O povo de Deus estava sempre caindo, parece que nunca aprende. E a esse povo, Deus diz, por meio de Isaías, no capítulo 55, todos vocês que têm sede, venham às águas. E quando Deus fala para todos, a palavra todos no texto significa todos, mas também significa cada um. E essa é uma descrição fiel a respeito da doença que Deus está denunciando. Deus denuncia o pecado, que é uma doença universal. A segunda característica do ser humano, defeito do ser humano que Deus aponta aqui, ele aponta quando diz: vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço. A segunda imagem que Deus usa aqui é a pobreza. Deus está se referindo à nossa condição espiritual que nós confessamos nas palavras tradicionais da nossa liturgia. Eu reconheço que eu sou pobre e miserável pecador. Eu estou confessando aqui, junto com o que Deus está me dizendo em Isaías 55. E a terceira imagem, nós percebemos quando no versículo 2 Deus nos diz: por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz? Essa é a última comparação de Isaías a respeito da natureza humana. O apetite não satisfeito. Você pode ter comprado o último modelo de celular ou de carro, e se eu te perguntasse: você está satisfeito com o que você tem? Talvez você possa me dizer: estou. Eu te respondo: por enquanto. Até que alguma novidade aguce a sua vontade de ter outro, que não o seu. Assim é todo o ensino falso, o ensino que não é ensino da palavra de Deus. Não satisfaz, não perdoa ninguém, não salva ninguém. Um exemplo disso é o que a gente pode dizer a respeito, por exemplo, da história do Rei Leão. Quando o Rei Leão fala para o seu pequeno filho sobre o ciclo da vida. O ciclo da vida é assim: a gente se alimenta do antílope. Depois, quando a gente morre, a gente vira adubo. Adubo que depois vai ser ingerido pelo antílope. Esse é o ciclo da vida. É interessante, mas não é bíblico. Não satisfaz. Não é capaz de consolar ninguém. Diga isso para alguém que perdeu um ente querido. Diga isso para alguém que está com câncer ou seriamente doente à beira da morte. Veja se há algum consolo nisso. Pois bem, assim como os defeitos do ser humano, a fraqueza humana é denunciada com 3 imagens, a ação de Deus para a nossa salvação no nosso texto também vem a nós por meio de 3 comparações: comida, água e contentamento. As 2 primeiras são de fácil compreensão, em qualquer situação, em qualquer tempo, em qualquer lugar, porque elas comunicam a pessoas de qualquer cultura ou qualquer nacionalidade. Também porque a doença que elas denunciam, o pecado, assim como a sede e a fome, são universais. A primeira surpresa que o nosso texto nos reserva é a respeito da água e da comida da qual Deus nos fala no nosso texto. O que também é verdade a respeito da salvação que Deus conquista para nós e do perdão. Elas são absolutamente de graça. O perdão é de graça e a salvação é de graça. O texto diz: comprem sem dinheiro e sem preço. A salvação que Deus tem preparado para nós está disponível a quem não tem dinheiro, a quem não tem absolutamente nada a oferecer. E esse convite, por isso, não é restrito a um grupinho. Quanto custou o seu celular? E o seu carro? E a sua casa? Pode ter custado muito, mas a salvação não te custou nada. É um dom, um presente do Deus da graça. Aliás, você já pensou a respeito do sentido da palavra graça?
Graça significa um favor gratuito de Deus. Deus é a meu favor gratuitamente. Não porque há alguma razão em mim, mas porque há razões nele. Ele me ama, ele é bom, ele escolheu me amar. Aliás, um autor chamado Paul Tournier definiu graça por meio de duas afirmações. Não existe nada que você possa fazer para fazer com que Deus lhe ame mais. E não existe nada que você possa fazer que é capaz de fazer com que Deus lhe ame menos. Isso é graça. Deus lhe ama, não por causa do que você faz, não por causa do que você deixou de fazer. A salvação que Deus conquistou para a gente é de graça, mas não é nada barata. Nós poderíamos nos perguntar como comprar algo sem dinheiro. Como comprar algo que não tem preço? A resposta é que não tem como, a não ser que alguém pague o preço necessário. Qual foi o preço necessário para o nosso perdão, para a nossa salvação? Isaías lembra disso 2 capítulos atrás, no capítulo 53, quando ele profetiza a obra de Jesus morrendo em nosso lugar. O Novo Testamento vai responder essa pergunta dizendo que o preço pago pela nossa salvação não foi nem ouro nem prata, porque nem todo ouro e a prata do mundo seriam suficientes para pagar pela nossa salvação, mas o preço foi o santo e precioso sangue de Cristo e a sua inocente paixão e morte. Para que nós encontremos a segunda surpresa a respeito da água e da comida de Deus, da salvação, do perdão, nós vamos precisar cavocar um pouco mais fundo no texto e olhar talvez uma tradução mais literal de Isaías. O texto diz: comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Essa segunda surpresa é que a água e a comida de Deus não apenas satisfazem, ao contrário do dinheiro e daquilo que o dinheiro pode comprar, mas é também uma bênção que nos faz deleitar com manjares deliciosos. Faz com que a gente se delicie com maravilhas da culinária divina, sem necessidade de se preocupar com ganho de peso ou com prejuízo para a saúde. Implícitas nessas metáforas está a ideia de que a água e comida é aquilo que sustenta a vida. E nesse sentido, a água e a comida do dia a dia nos sustentam tanto quanto banquetes finos em momentos marcantes. Assim é a palavra de Deus e a ação do Espírito Santo. Algumas vezes nós ouvimos a palavra de Deus e lembramos o resto da vida daquelas palavras que foram usadas naquele momento. Muitas vezes sentimos Deus agindo em nós, o Espírito Santo nos consolando, fortalecendo a nossa fé, nos perdoando. Muitas vezes nos emocionamos e a palavra de Deus fortalece a nossa fé. Outras vezes nós ouvimos a palavra de Deus e a palavra de Deus não nos marca tanto assim. Talvez logo nós esqueçamos. Você lembra da devoção que fez hoje de manhã? Você lembra do texto bíblico que ouviu ontem? Pois é, esse texto bíblico que você ouviu e talvez nem lembre mais, também sustenta a sua fé. Também vale a pena ouvir. E por mais simples e aparente, ele tem resultados eternos. Isso nos faz chegar à terceira comparação. Isaías nos diz: deem ouvidos e venham a mim. Escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Escutar as minhas palavras, diz Deus, tem resultados eternos. Fazem com que você permaneça na aliança que eu fiz lá com Davi. Não por mérito seu, mas pela ação do Espírito Santo. Vocês notaram a conexão entre as comparações que Deus faz com água, pão, vinho, leite e os meios que Deus escolhe para agir na nossa vida?
batismo, Santa Ceia, palavra de Deus que é chamada por Pedro de puro leite espiritual. Essa aliança que Deus fez com Davi vem a nós e é fortalecida em nós, justamente através desses meios. Deus faz no nosso texto um convite gracioso. Venham, bebam, comam, participem de um banquete e não precisa pagar nada. E a gente se pergunta por que alguém não viria. Por que alguém não aceitaria esse convite gracioso, gratuito? Talvez a gente possa pensar em algumas razões. Talvez alguém não aceite esse convite por não reconhecer a sua pobreza espiritual, por ser orgulhoso demais para reconhecer que é pobre e miserável pecador, que é orgulhoso demais para se arrepender dos seus pecados, confessar que é pecador e para crer no convite da graça. Talvez alguém não aceite esse convite porque acha que tem que contribuir com alguma coisa, que tem que merecer a salvação. Talvez não aceite esse convite alguém que esteja satisfeito com o que não deveria satisfazer. Talvez alguém não aceite esse convite por desconfiar do convite, porque, aliás, nós aprendemos desde cedo que quando a esmola é demais, o santo desconfia. É bom demais para ser verdade. Como é que Deus vai salvar alguém assim? Alguém que não merece? Se a pessoa não faz nada? Esse é o pensamento do ser humano. Mas o convite de Deus continua sendo feito para nós. E aquilo que Deus nos oferece, Ele nos oferece para que nós compremos, mesmo conhecendo a nossa pobreza, porque Ele não quer nos tratar como mendigos, embora isso que nós sejamos diante de Deus. Deus não joga a nossa pobreza espiritual na nossa cara, mas nos trata com dignidade. Ele restaura, inclusive, a nossa dignidade, nos tratando como se nós fôssemos compradores daquilo que, de fato, nós ganhamos das mãos graciosas dEle, o perdão e a salvação. Por isso, nós não precisamos nos assustar quando Deus nos tira da nossa Jerusalém, do lugar onde nós vivemos confortavelmente a nossa fé e nos leva à Babilônia. Deus quer que nós continuemos, mesmo em meio à Babilônia, mesmo em meio a uma situação que não é nada confortável para a nossa fé. Deus quer que nós vivamos uma restauração da nossa fé, que a nossa fé seja restaurada, e Deus quer que nós testemunhemos da nossa fé lá onde Ele nos colocou. Por isso, aceite o convite da graça de Deus. Venham, beba, coma de graça, porque Cristo já pagou por tudo, por ti. Que Deus abençoe essas palavras nos nossos corações. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração, e renova dentro em mim um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um puro coração, e renova dentro em mim um espírito reto. Queridos irmãos, normalmente essa parte do culto nós cantamos um hino e recolhemos as ofertas. Como vocês estão nos acompanhando de casa, nós incentivamos aqueles que já eram ofertantes e não tiveram a sua renda prejudicada, que continuem ofertando para a nossa congregação pelos meios que nós já disponibilizamos. Aqueles que estiverem em dificuldade, nós sugerimos que entrem em contato conosco, porque nós queremos também, como igreja, ajudar. Cantamos o próximo hino. Senhor, quão grato é perceber a natureza a te louvar,
montes, céus e o mar. O mundo é teu, Senhor, as aves navidão, o lírio branco e a luz do sol, feituras tua ação. O mundo é teu, Senhor, em tudo posso ver, até na folha farfalhar, percebo teu poder. O mundo é teu, Senhor, ó, faze-me lembrar, embora exista o bem e o mal, que és tu a governar. O mundo é teu, Senhor, porque me entristecer, na cruz venceste e voltarás em glória e com poder. Eterno e misericordioso Deus, agradecemos-te pela tua misericordiosa graça salvadora. Louvamos-te por teres cumprido todas as tuas promessas. Derramaste o teu Espírito Santo e nos levaste à fé e à comunhão contigo. Agora nós podemos estar diante de ti com a confiança de filhos e te chamam de Pai. Pai bondoso, confessamos que não somos dignos de sermos chamados de teus filhos. O Senhor conhece a nossa pobreza espiritual. Não temos uma fé tão forte, um amor tão puro como desejas. Nem sempre temos força para fazer o bem a todos. Pedimos que não consideres os nossos pecados e fraquezas, mas que o Senhor atenda ao nosso desejo por ti. Misericordioso Deus, vem com teu Espírito Santo nos vivificar. Enche-nos com força, com dons, para servirmos a Ti e ao nosso semelhante. Alegra o nosso coração com a certeza de que, por Tua graça, estaremos sempre contigo na eternidade. Permite que o Teu Evangelho, proclamado por nós, seja uma fonte de vida para aqueles que o ouvem o nosso testemunho. Concede que o Evangelho penetre nos corações de pessoas afastadas de Ti, para que possam voltar a Ti como Teus filhos. Vence a todas as barreiras que nos separam, une pelo vínculo da paz a todos aqueles que são verdadeiramente teus filhos. Governa com a tua graça sobre o nosso povo e sobre a nossa pátria. Faze com que fraternidade, justiça, fidelidade, retidão, humildade, gratidão, disciplina e pureza prosperem e aumentem entre nós. Querido Deus, confiamos em Ti e te pedimos também que nos alimentes sempre com a Tua palavra, para que sejamos fortes e decididos em Te servir, para a honra e glória do Teu santo nome. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso amado Salvador, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amado Pai Celestial, nós Te agradecemos pelo Senhor ter nos dado a oportunidade, a graça de participarmos deste culto, no qual nós podemos Te louvar, mas em especial Te agradecemos pela oportunidade que tivemos de ouvir a Tua palavra.
que nos dá a certeza da nossa salvação e do perdão que o Senhor concede a nós por meio do Teu Filho Jesus. Agradecemos-te por teres fortalecido a nossa fé por meio da Tua Palavra. Te pedimos que essa Palavra nos dê forças para que possamos amar o nosso próximo e nos leve a um arrependimento diário e a uma viva esperança da vida eterna. Por Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, nós oramos. Amém. Recebe a bênção do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para ti com amor e te dê a paz. Amém. Chegamos ao final do nosso culto de hoje, lembrando dos avisos que nós temos para os nossos membros aqui da nossa congregação na próxima semana. Na quarta-feira, no dia 5 de agosto, nós temos o estudo Ecos da Palavra, às 19h30. Depois, no próximo sábado, dia 8, nós teremos às 18h30 o nosso culto online sendo publicado nas nossas redes sociais. E no próximo domingo, às 8 horas da manhã, teremos o nosso culto presencial. Para esse culto, teremos inscrições prévias conforme divulgação interna aqui da nossa congregação. Gostaríamos de agradecer a equipe que auxiliou na gravação, que trabalhou para que nós possamos publicar este culto. Queremos agradecer também a sua audiência, a você que nos acompanhou até aqui. Que Deus abençoe a você. Aqueles que ainda não se inscreveram na nossa página do Face, no nosso canal do YouTube, nós incentivamos que você possa fazer isso e que você possa também estar envolvido na missão de Deus por meio dos cliques do seu mouse, curtindo, compartilhando aquilo que nós aqui estamos produzindo. Lembramos mais uma vez que é importante que você priorize aquele material que a sua congregação está produzindo, não é? Então falamos isso para os membros da nossa congregação e também para membros de outras congregações que porventura estiverem nos acompanhando. Privilegiem, deem preferência para o material que a sua congregação está publicando, está produzindo. E se além do material da sua congregação você quiser também consumir o nosso material, isso vai ser uma alegria, mas que você não esteja consumindo o nosso material, deixando de consumir o material da sua congregação. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós concluímos este momento cantando o último hino. Seu